Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de raciocínio lógico do concurso para assistente em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aplicada neste domingo, 22 de maio desse ano. Nesse vídeo eu vou resolver a última questão da prova, que foi a questão 50, e que tratou de tabela verdade. Bora lá? Admita como verdadeiras as afirmações da seguinte argumentação lógica, as quais envolvem algumas rotinas de um assistente em administração. Aí ele deu essas três afirmações para a gente. E disse aqui, sabendo que não foi providenciado o levantamento de dados estatísticos, então pode-se concluir corretamente qual destas daqui. Gente, veja bem, ele deu essas três afirmações, são três proposições compostas, e pediu para a gente admitir as três aqui como verdadeiras. Então, vou marcar cada uma aqui como verdadeira. Então, essa primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira também é verdadeira. E ele deu essa outra informação, sabendo-se que não foi providenciado o levantamento de dados estatísticos. Então, se foi dado isso aqui também na questão, nós devemos considerar que não foi providenciado o levantamento de dados estatísticos também como verdadeira. Então, observe, nós temos essas três afirmações e temos essa outra informação que também é verdadeira. Então, para a gente analisar essas alternativas aqui, a gente vai precisar da tabela verdade. Então, vamos recordar da tabela verdade, pessoal. Eu coloquei aqui as proposições simples e aqui as operações. Vamos analisar cada uma dessas afirmações dadas aqui. A primeira, providenciar o levantamento de dados estatísticos se e somente se o memorando estiver redigido. Repare, está unido aqui pelo conectivo se e somente se. Bom, eu preciso que esse resultado aqui seja verdadeiro. Bom, para ser verdadeiro no se e somente se, olha só, aqui eu tenho se e somente se. Para ser verdadeiro eu tenho duas situações, ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Como eu já sei que não foi providenciado o levantamento de dados estatísticos, isso aqui é verdade, então providenciar o levantamento de dados estatísticos, isso aqui é falso. Para que esse resultado seja verdade, no se somente se, então veja, no se somente se para ser verdade, ou os dois são verdadeiros, ou os dois são falsos. Como a gente já sabe que o primeiro é falso, então esse segundo também precisa ser falso. Agora vamos para 2. Se elaborar os relatórios, então redigirá o memorando. Repare que está unido pelo conectivo se então. E a gente precisa que o se então aqui seja verdadeiro. No se então, para ser verdadeiro, nós temos três situações. Somente uma que é falsa. Só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Bom, então vamos ver. Se elaborar os relatórios, então redigirá o memorando. A gente já viu aqui que redigir o memorando é falso. Então essa daqui é falso. Então, veja bem, no se então, se o segundo é falso, então no se então, se o segundo é falso, eu tenho duas situações. Se a primeira for verdadeira, o resultado é falso. Mas se a primeira for falsa e a segunda é falsa, o resultado é verdadeiro. Como eu já sei que a segunda que é falsa, a única chance para que o resultado seja verdadeira, no se então, é que a primeira também seja falsa. Então é necessário que essa primeira também seja falsa. E finalmente a 3 aqui. Ou providenciar o levantamento de dados estatísticos ou organizar os materiais de consulta da unidade. O nosso conectivo aqui, repare, é o ou. Nós temos aqui a disjunção exclusiva e eu preciso que ela seja verdadeira. Então no ou, para ser verdadeiro eu tenho duas situações. Eu preciso que eles sejam diferentes. Ou que o primeiro seja verdadeiro e o segundo falso, ou então que o primeiro seja falso e o segundo verdadeiro. Então, providenciar o levantamento de dados estatísticos. Providenciar o levantamento de dados estatísticos, a gente já sabe aqui que é falso. Organizar os materiais de consulta da unidade agora. Repare bem, no ou, para que o resultado seja verdadeiro, eu preciso que se o primeiro aqui foi falso, é necessário que o segundo seja verdadeiro. Então, esse segundo aqui precisa ser verdadeiro. Pronto, então nós tomamos as informações daqui. Agora vamos analisar as alternativas. Na letra A, os relatórios foram elaborados se e somente se. Então, repare, nós temos o se e somente se. Quando é que o se e somente se é verdadeiro? O se e somente se é verdadeiro em duas situações.
se os dois forem verdadeiros ou se os dois forem falsos. Os relatórios foram elaborados? Não, os relatórios aqui, cadê? Os relatórios aqui não foram elaborados, então essa é falsa. E os materiais de consulta foram organizados? Os materiais de consulta da unidade que foram organizados, então essa daqui é verdade. Mas no se, somente se, para ser verdade eu preciso que os dois sejam verdades ou que os dois sejam falsos. Se o primeiro é falso e o segundo é verdade, então olha só, o primeiro é falso e o segundo é verdade aqui, então o resultado aqui deve ser falso no se, somente se. Então esse daqui é falso. Letra B. Os relatórios foram elaborados e o memorando não foi redigido. Repare que nós temos aqui o E. Bom, quando é que o E é verdade? O E é verdade somente numa situação, quando os dois forem verdades. Veja, os relatórios foram elaborados, os relatórios não foram elaborados, então essa aqui é falsa. E o memorando não foi redigido. O memorando estiver redigido? Não, o memorando aqui é falando que não foi redigido, então essa daqui ela é verdade. Mas veja, como aqui é no E para ser verdade eu preciso que os dois sejam verdades. Se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, então se o primeiro é falso e o segundo é verdade, então o resultado aqui vai ser falso. Letra C. Os materiais de consulta da unidade não foram organizados ou o memorando foi redigido. Repare que nós temos aqui o ou. No ou, pessoal, quando é que é verdade? Nós temos três situações e somente uma que é falsa. É falso quando os dois forem falsos. Vamos ver aqui, ó. Os materiais de consulta da unidade não foram organizados. Os materiais de consulta foram organizados, é verdade. Se eles não foram organizados aqui, é falso. O memorando foi redigido? O memorando não foi redigido, então essa daqui é falso. Se os dois aqui são falsos no ou, então se os dois forem falsos, o resultado aqui tem que ser falso. Letra D. O memorando não foi redigido e os materiais de consulta da unidade foram organizados. No E, quando é que é verdade? Somente se os dois forem verdades. O memorando não foi redigido. De fato, olha só, aqui está falando que o memorando estiver redigido é falso. Então, o memorando realmente não foi redigido, é verdade. Os materiais de consulta foram organizados? Os materiais de consulta foram organizados. Então, esse aqui é verdade. Se os dois é verdade no E, os dois verdade no E, realmente vai dar verdade. E, finalmente, letra E. Ou o levantamento de dados estatísticos foi providenciado, ou os relatórios foram elaborados. Nós temos aqui o ou, a disjunção exclusiva. Quando é que no ou o resultado é verdade? Só é verdade se eles forem diferentes. O primeiro for verdade e o segundo falso, ou o primeiro falso e o segundo verdade. O levantamento de dados estatísticos foi providenciado? Então, olha só, esse aqui o levantamento foi providenciado? Não, isso aqui é falso. Os relatórios foram elaborados? Bom, os relatórios elaborados também é falso. Se os dois forem falsos aqui no ou, o que acontece? No ou, se os dois forem falsos, o resultado vai ser falso. Dessa forma, nós temos apenas a letra D aqui, onde nós podemos concluir corretamente que ela é verdadeira. Show de bola, foi uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!